Se levante, abra a boca, insista, reage, mulher. Fala, Zita. Um projeto feito por Minas para manas, minas e monas. Lugar de partilha informativa, criativa sobre diversidade cultural, justiça social e regeneração ambiental. Das Minas da ZL para o Mundo, eu me chamo Raquel Trovão, sou líder comunitária da Quebrada e coordenadora da Associação Santa Zita. Eu me chamo Anne Almeida, sou atriz, produtora, poetisa. E no programa de hoje, tá, esse especial que é esse episódio de hoje. Olha como tá lindo, olha como tá lindo. Olha como tá lindo, olha como tá lindo. Olha como tá lindo. Olha como a gente tá lindo, olha como tá lindo. Ai, que loucura. No programa de hoje, alta potência. Ela, mulher preta, periférica, professora, concursada, maravilhosa. Vim pra minha cola aqui, ó. Autora do livro aqui, deixa eu mostrar pra vocês. As relações monogâmicas só existem na cabeça da mulher apaixonada. Toma essa. Que a gente vai falar é disso aqui, que não gosta de polêmica. Fala aí, quem é mais ela? Quem é? Olha, eu não queria dizer nada não, mas eu vou ter que ler o meu textinho aqui, porque é maravilhosa. Ela é nascida e criada no bairro de São Miguel. Estudou nas escolas Pasquale, Arquiteto e Dom Pedro. É filha da Dona Maria, do seu Manuel. E a nossa convidada da edição especial do Mês das Mulheres de hoje é... No tópico discussão inclusiva, Adriana Ventura. Palmas para a Adriana! Palmas estúdio, palmas estúdio! Palmas estúdio, palmas estúdio! Ai, que bom estar aqui com vocês, menina. Agradeço muito a oportunidade. Tô muito feliz de estar. Amei já o início, Manas e Monas. E Monas. Claro, por favor, Um projeto feito por nós e para todas E elas. para todas as mulheres. Todas elas. É isso. Que se reconheça como mulher, né? Exatamente. Que é importante. Isso é muito importante pra mim. Mulher, Ai, eu meu quero Deus. começar te agradecendo, obviamente, né? Porque ela veio, ela só veio. Eu não precisei insistir. A gente Vocês não fez que grandes vieram. esforços, né? Te Vocês, convidar, eu só vocês te- que vieram aqui. Vocês estão aqui do lado de casa. Sim, Na Quebrada hoje. Sim, mas é uma mulher com a alta repercussão dela para um projeto que tá começando. Eu achei que ia ser super difícil convidar ela. Nossa, a e gente fazer com que ela super topasse. pensou, estudou. E agora, como vamos fazer? Eu chamei, E aí? apresentei, ela falou, vou. Maravilhoso. Simples assim. Eu falei, mas você não mora em Perdizes? Aí ela, mulher, mora em São Miguel. gente. Tô aqui do Você lado. respeita a minha Eu história, sou sua garota. vizinha. Por quê? Porque a gente tem essa ideia de que o sucesso tá pra lá. Não tá Vamos aqui na falar quebrada. sobre isso. Iremos falar sobre Isso isso. é importante, hein? Muito. E aí ela veio super tranquilo. Assim, foi mega fácil. E Diva acessível. diva acessível. Nossa, Maravilhosa. gente. A diva, Vamos colocar lá no... diva acessível, né? Façam perguntas para a diva acessível. Abre a caixinha aí, por favor, garota. E aí, tudo muito legal, puta potência. Vou ter que falar que foi minha psicóloga, Ju. Beijo, Ju, que me apresentou a Adriana. Não conheci a Adriana, conheci a Adriana no ano passado. Em terapia, nesse lugar da Ju. Anne, já conhece a não monogamia? Porque você tem uma fala que é de um pensamento um pouco não monogâmico. E aí eu tava tateando esse assunto ainda, comecei a mergulhar no universo. Achei a Adriana, comecei a consumir conteúdo da Adriana. Achei o Eta Porra, sabe o podcast Eta Porra? Sim. Acho sensacional também, um conteúdo riquíssimo. Comecei a consumir e outros e outros e outros. E cá estamos para falar dessa mega polêmica que é esse tema de não monogamia. Mas antes da gente chegar aqui, Adriana, fala pra mim, quem foi a menina Adriana de São Miguel Paulista? Conta. Vamos lá. Eu acho que isso é importante pra gente entender um pouco de como eu cheguei nesse livro, né? Como a Adriana chegou aqui. A Adriana, ela foi criada num lar já com emancipação. Então, assim, eu tenho uma mãe e um pai que eles me dão completa liberdade, sempre deram. Desde sempre. Desde fantástico. sempre. Eu fui emancipada. E principalmente da visão do pai. O pai não costuma ser essa figura De liberdade. de autoridade, né? De cerceamento. Que tem toda a questão, né? A sua primeira relação com a figura paterna, que é a figura de um homem,
ela costuma vir toda cerceada, cheia de limites e tudo mais. E eu não tive isso com o meu pai. Né? Eu tive uma liberdade muito grande, e essa liberdade que meu pai me deu não me privou do cuidado imenso que ele tem. Então, eu já tive logo Uma visão do amor diferente da maioria, o né? amor não condicional. Uau. Porque pais costumam, né, criar ali critérios bem rigorosos para a criação das filhas mulheres. Prenda suas cabras Que meus bodes Vai tá solto. Oxe, vontade de dar um... Quantas vezes você já escutou isso ao longo da Na sua minha vida? casa, eu já ouvi muitas vezes Na essas sua casa, não? frases. Na minha casa, não. Na é minha um casa, eu privilégio. sempre... Muito. É um privilégio. É muito privilégio. A maneira como eu fui criada, né, pelo meu pai, principalmente, a minha relação com ele, já me criou emancipada. Já me criou sem medo de homens. Porque Embora eu deveria, né? A gente sabe que na sociedade que a gente vive... Ué, mas, né, talvez se não fosse essa criação, você não estaria com essa linha de pensamento. Com certeza. Estaria não estaria. lutando pra sobreviver afetivamente também, porque a maioria de nós luta pra sobreviver essa busca desse amor romântico, né, dessa constituição de família. De fazer algo para receber o amor, porque não é isso? As mulheres que estão fazendo os cursos, né? As mulheres que estão procurando desesperadamente nas igrejas, orando a Deus. O quanto investido na indústria da beleza com esse objetivo, né? Com o objetivo de ser assumida em uma relação afetiva por homens, quando a gente fala de mulheres heterossexuais. Mas, enfim, essa foi a minha infância, né? E isso acabou colaborando para quem eu fosse hoje. Mas é claro, gente, foi uma construção, não é tudo lindo assim, não. Eu fui a neguinha da escola, Foi, né? rolou? Viveu isso? E vocês sabem o que é a neguinha, né? Essa ascensão que hoje a galera fala, nossa, que bonitona, não sei o Mas quê, demais. Não. nos anos 90, 2000, não Meu era amor. assim. A escola É o pior pública lugar. para uma menina negra é um lugar abominável. Inclusive... Até hoje, É um você lugar de como traumas. professora, você vê isso? Não. Houve uma Mudou. transformação Olha que lindo. linda na escola. E eu fico muito emocionada de fazer parte disso. Como Porque você tá lá professora. Eu presenciando, tô lá. né? Você não tá falando do lugar de que alguém falou, reproduzindo. Você Não, tá vendo, eu né? estou vendo. E assim, E o contrário do que você viveu, né? totalmente. Os cabelos. E não só as meninas, os meninos negros também. Então, existe uma liberdade dos cabelos. A escola tá muito diversa. E existe um acolhimento para toda essa diversidade. Tá lindo de ver. Essa E como que era a sua vida escolar? A minha foi horrível. Eu tinha crises. Todo dia era algum dia de chorar por alguma coisa. De não querer ir pra escola. Então, Sempre não com essa querer, relação com a imagem? Não querer não é bem. A imagem foi algo. Porque eu era neguinha que não era que ficava com os meninos. Principalmente na época da adolescência. Quando tava todo mundo já pegando todo mundo. Eu não era um par. Né? Jamais. Não era uma opção, né? É. Você presenciava isso com outras meninas negras também? Então, as escolas que eu estudei, por ser escolas mais centralizadas, Escolas modelos, né? Por ser pública, mas modelo, Você referência. acredita que eu não lembro de pares? Tem uma que eu lembro que me fez até passar por uma situação de extremo constrangimento, porque o cabelo, gente, imagina soltar meu cabelo, né? E eu fiz a transição agora como mulher adulta. Você alisava? Eu alisava, meu cabelo era lisão até os 32 anos. E agora... Chegou o lugar de se eu libertar cheguei- também. E foi uma desse- transformação interna, uma coisa muito louca. Só que eu lembro de uma menina negra retinta, comigo ali na escola. Então, assim... Na sua memória. Na minha memória. de É que escola. apagou muita coisa da minha memória, porque Por- a escola foi muito lugar do trauma, né? traumática. Trauma, né? Aí dá um. Eu apaguei, eu não lembro. Eu conheci amigas que estudaram comigo. Mas eu também, sabia? Tive um apagão, assim, de Deu fase um- escolar, de alguns traumas também. É, então... é um Como lugar de esse trauma. ambiente pode ser tóxico, né? E prejudicial pra vida total, assim, né? Que você vai arrastando e Eu carregando. acho que é a nossa, né? A nossa geração. Porque eu, dentro da escola, venho fazendo justamente um trabalho. E é por isso que eu fico lá 14 horas. E o que me faz ir 14 horas para a escola? Justamente esse lugar de poder trabalhar, né? Projetos que dê outra
oportunidade e outra perspectiva para as meninas negras que estão lá. Reformar mesmo, né, o método. Completamente. E você encontra parceiros na mesma batida que a sua, assim, de trabalho? Como professores, muitos. Uau, tá Tá vendo? todo mundo. Porque eles Então, mas é viveram. aí que tá a maior questão de hoje, né? Porque vocês estão conversando, eu tô prestando atenção, porque pra mim são vários assuntos que são fora da minha realidade, né? Eu sou branca, eu sou a magra padrão e eu sempre fui assim. Só que eu era estranha da escola, tá, gente? Eu sofri Você era muito... um ETzinho, né? Nossa, eu sofria muito bullying na escola porque eu era estranha. Eu era do rock and roll, piercing, tatuagem, tal. Sim. Então eu também tinha esse meu lado aflorado, mas que jamais se compara. Que performa rebeldia, não que performa rebeldia, não... escanteio, não, né? Exclusão. Não exclusão. Exclusão. Mas você talvez a geração anterior, né? Não a tua geração anterior, a tua geração veio garimpando esse lugar para que hoje você possa entrar na escola e possa fazer esse trabalho de forma livre. De você conseguir ver as meninas livres, de ver os meninos negros livres, assim, com cabelo, Que ainda não tá roupa. total nesse não lugar, tá, né? Mas assim, é um não tá, mega né? ganho já, Mas né? tá muito Mas tá muito transformado. mais do que era antes, Muito né? transformado. Se eu for comparar da minha mãe, eu já até escrevi na minha página a respeito da história da minha mãe. Porque eu venho de uma família, eu tô falando sobre não monogamia, eu tô repensando as relações monogâmicas, mas eu venho de um lar tradicional. E quando eu vejo a história da minha mãe, o casamento para minha mãe, uma preta retinta, do cabelo que eles chamavam de cabelo de bolinha, né? Que é o cabelo de Joãozinho bem batidinho. O casamento para ela ter sido supostamente escolhida pelo meu pai. É uma ascensão. E casar com vestido de noiva. E o seu pai minha não mãe é foi a um homem única. negro? Meu pai é um homem negro. Mas não de pele retinta. Mas não de pele retinta. Mais claro. Porque meu avô tem ali alguma ligação indígena que a gente está buscando, mas a mãe dele nasceu numa comunidade quilombola na Bahia chamada Kizanga. Então não tem como falar que meu pai não é negro. Né? Meu pai é sim um homem negro, mas ele não é retinto como minha mãe. Né? Então existe sim diferença do lugar deles. E minha mãe teve uma vivência na escola que ela conta, né? Que foi ainda mais traumática, muito mais traumática que a minha. Então, minha mãe ocupou o casamento como esse lugar de redenção. É isso. E aí, essa menina viveu nesse choque, né? Nessa tortura. É uma tortura, né? É uma tortura. Eu acho que podemos falar que é uma tortura, A né? escola foi um período de tortura para mim, sim. E aí, você, quando vai pra faculdade, esse movimento muda? Completamente. Que já é um momento de transformação. Isso foi não em só que em ano, mim. assim? Eu fui pra faculdade... Vamos lá, eu tenho 35 anos. Difícil, hein, meninas? Data. Nossa, eu sou professora a gente de tem a mesma português. idade. Eu sou professora de português, mas vamos lá. Eu estou com 35. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Isso é... Faculdade pública? Consegui. Não, eu entrei na Uniban. 2005, 2006. Por aí, isso mesmo. Eu sei Foi o porque- primeiro ou segundo ano do ProUni. Mas, ainda assim, tinha poucas meninas negras na sala. Eu e uma outra que era até coordenadora da Wizard. E aí, o movimento já social, não é só comigo que está transformando. É, a sociedade. Socialmente, a gente está tendo a democratização do conhecimento, né? A partir de pessoas pobres alcançarem a faculdade. Então, esse movimento já está rolando. Que daí faz com que toda a engrenagem vá se arrumando e se estruturando, né? A partir do momento que o pobre, ele sai do lugar de servidão, só servidão, ser base de sustentação para outros, ele começa a protagonizar outros espaços. Exatamente. Logo, os nichos também vão começando a se ajustar, né? A luta racial também. O trabalho é uma engrenagem central para todas as outras, né? Exatamente. Que foi exatamente o que aconteceu na nossa sociedade brasileira, né? Pra gente chegar nessa quarta onda. A gente tá vivendo hoje a quarta onda do feminismo. Esse movimento que a gente tá aqui, meninas, Isso aqui. Isso é a quarta onda do feminismo, né? Que é uma mulher negra que escreveu um livro e é a democratização do conhecimento, é mulheres Num espaço que outras mulheres estão promovendo e articulando. também Porque da periferia. Também da periferia, que também isso... Quando que você via mulheres Não protagonizando? E que também é uma mega contribuição da democratização da internet
porque a gente também só consegue produzir essa materialidade porque tá na internet. Porque se a gente fosse Exatamente. produzir isso aqui pra TV... O acesso, né? Foi a nossa discussão Começou ontem. com É. acesso, começou com acesso na educação e aí veio transformando e chegando nesses lugares. Já já a negra começa a ser muito bonita, né? Já não tá mais ser no mulher- lugar já de não chacota. tá mais no lugar de chacota. Tem toda a problemática, tá? Que tem a questão das camadas. Qual negra é bonita? Tem tudo Os isso. tons. Os tons. Mas a Os gente tá... traços. Os traços, os Mas tons, percebe é. como a gente que é necessário mudar e querendo ou não, eu não posso invalidar a mulher negra que chegou lá, porque até então, na minha época, Adriana criança, quem tinha na TV? Thaís Araújo. Thaís Era a Araújo. Só. única. E acabou. Pouquíssimo. É. Era só isso e Glória Maria. Olha lá. Nossa, maravilhosa, inclusive. Inclusive. Sou fãzaça, meu Deus do céu, dessa E mulher. só. Mas assim, pra quantas mulheres negras habitantes do E aí país, né? você vê hoje, eu não sou uma pessoa que vê novela, televisão e tal. Mas tem uma novela de um canal X, que eu não vou citar, enfim. Fazer propaganda de graça. Propaganda de graça, de novo, Paga. não, por favor. Por favor. Mas vocês vão entender, e o público também vai entender o que eu tô falando, que 80% da novela é feito por pessoas negras. Olha que legal. Os protagonistas são negros. Isso é muito Né? importante. E hoje de manhã, inclusive, eles também foram acho. num programa de entrevista. E aí eles entraram, fazendo bagunça, tava tomando café da manhã com a minha mãe. E eu fiquei olhando e falei assim, gente, que negócio incrível. E não Porque só... é incrível. E não só você esses ver- corpos, né? Corpos gordos, PCD. Total. Tá, pessoas que não Ainda tá sendo performam um garimpado. padrão. Então, não, sim, mas, E vai mas ser aparece ainda. muito mais Tá sendo tempo garimpado, ainda. mas ainda tá começando esse movimento a acontecer e cada vez mais acontecer, e cada vez mais pessoas reais tomando a grande mídia, né? Eu Gente- digo, gente gente normal, gente gente que normal. ocupa os bancos, as escolas. Não, Isso o é muito padrão importante. que foi colocado na nossa cabeça em algum momento na sociedade, que eu acho que a gente, inclusive, precisa poder, né, falar um pouco sobre isso, que foi colocado, que é a galera padrão, né? Branco, esteticamente, magro, a mulher não violão, muito alta, porque também não pode ser muito alta, Porque também não já é pode ser feio, muito baixa, não pode ter um pé grande, então todo aquele... Pode ter pelo. Não pode ter pelo. Negócio do Nossa, pelo não é irrita, viu? difícil, né? Não pode ter Gente, pelo. negócio de pelo. Não pode, negócio do pelo. E é comportamental também. É. Não É total. pode ser ou muito Não, já- soltinha, né? Não Vamos pode, usar soltinha. você pode ser muito escandalosa. Não pode ser Não pavão. E nem recatadona Não, porque tá com problema. demais. A recatada... É frígida. Não transa. É. Não É transa, é amarga. frígida. É amarga, é amarga. Aí se é eu assim, é o quê, então? A outra Não vamos ponta. comentar, não posso falar palavrão Não, é porque hoje. esse episódio tá mais requintado hoje. Ai, gente, a gente tá... Olha, eu tô aqui assim, tô nervosa. Tá requintado, tá Tô requintado. nervosa, a gente tá muito séria. Vamos Então, falar né? um fuzuê aí, uma Vamos bagunça, começar. É porque a gente entendeu? não pode falar palavrão, gente. Que droga. Não, vamos concentrar, vamos Que concentrar. droga. Tá, vamos lá. E aí, eu acho que todo esse papo é extremamente importante pra quem vai nos assistir, pra quem vai entrar nessa reflexão com a gente também. E aí, você vai pra faculdade, já tem uma outra ali, o movimento já muda, porque aí a gente já tá também... já evoluiu, né, nesse passo todo aí que a gente já falou. E aí, a Adriana, quem é a Adriana mulher hoje? E como que a Adriana mulher chegou aqui, né? Tudo bem, já passamos por esse lugar de menina, de Da tortura. adolescente. Entrou, com 17 anos, entrou super novinha, né? Pra Super faculdade. novinha pra Fez faculdade. Enem? Não, Ou não? eu tive a oportunidade, que a minha tia é professora também. Legal. Então, a minha tia é aquela, ela estudou também no Dom Pedro. Na época dela era de fato referência. Na minha época o ensino já não era tão relevante assim, mas também é uma escola modelo. Mas na dela era uma escola assim que tinha... Era a escola da galera de São Miguel que tinha grana. E pública. E pública. Porque na escola pública, se você não tinha dinheiro, você não entrava. Oh, por quê? Como é que era na isso? época da minha... Era Não, exatamente. peraí, que agora deu Deu um meio bugado. da Vamos na lá. minha cabeça. É, deu uma bugada. Então vamos lá. As melhores escolas eram vistas exatamente da mesma maneira como a gente vê a USP. Exatamente. E qual que era o critério pra não deixar a pessoa entrar? Então, é que as coisas antes, né? Vocês já ouviram falar que antes era uma baderna? Que hoje toda a democratização do pensamento, da gente pensar nas pautas, fez com que a gente fosse um pouco mais político?
na época. Ou E era havia uma isso e pronto. boicotagem nas entrelinhas e acabou. É porque Nos o bastidores. pobre estava ocupando outros lugares. Ocupando um lugar onde não era dele. Né? que nem- O meu pai estava trabalhando. E evasão escolar. Evasão escolar. Era gigantesca. evasão absurda, só que não se preocupava com isso. Não Se se você fala- quisesse discutia isso, né? terminar, você pagava uma escola de verdade. Era a particular que tinha essa relevância. A pública era para pessoas que tinham dinheiro. Você vê as pessoas que se formaram junto com a minha tia, são os nomes aqui de São Miguel Paulista, porque a gente tem, né? Conhecimento, Aqui. né? É. Na quebrada, né? Na Conhecimento quebrada. da quebrada. Na quebrada tem a parte que é uma elite, um morumbizinho. Ah, sim. Né? Total, o cruzeiro, Ó, né? O cruzeiro, É. a galera Sim. aqui, né? Eu já fui uma cidadã São Miguelzense. Ah, é? Já morei na Pedro Nunes. É, Ah, é então, verdade, na eu moro na Pedroso, Pedroso, mas é a verdade. Pedroso é um dos bons Tá. bairros aqui de São Miguel. Tá, respeita. O máximo que eu cheguei aqui em São Miguel foi na faculdade e olha... Tem uma elite aqui. Eu vou colocar elite assim, né? Mas tem. E essas pessoas, elas ocupavam esses lugares públicos. Minha tia teve a oportunidade de entrar, porque ela sempre foi um crânio, um gênio. Aquela pessoa que gosta de estudar, nasceu no Dia dos Professores. É pra ser dela mesmo, Era né? dela. E ela ama a A profissão. irmã da sua mãe e do seu pai. Ela é irmã do meu pai. E aí ela subiu nesse pedestal, difícil pra caramba, subiu arranhando as paredes. Uau. E de lá ela puxou Venha. todos. Olha, até Ai, arrepiei. me arrepiei também. Ai, Ela sai puxou daqui. todos os sobrinhos. Então, assim, ela pagou faculdade pra todo mundo. Uau. Ela pagou. Ela falou: vocês são negros, mas vocês vão falar inglês, vocês vão viajar. Então, assim, viagens, a gente teve a oportunidade de conhecer Disney, de conhecer os Estados Unidos, de fazer faculdade. Tudo de com a fazer tia curso. promovendo. A tia que não casou. Gente, eu quero o WhatsApp da tia. Ó, já, a eu tia já que quero não sair com a casou, tia. Gabriela, A Gabriela, a tia rica, a Gabriela. Gabriela, A tia rica. tia que não casou e que não teve filhos, mas que cuida até Ah, hoje Gabriela. dos sobrinhos como se fosse filho dela. Gabriela, Então, só, nós só um temos- minutinho. Gabriela, se você não levar meus filhos pra Disney, eu vou te boicotar desse coletivo. Vocês sabem Fala que eu assim, tenho um combinado com a Gabi. Vou contar pra vocês, gente. É um Gabi, combinado aparece aqui muito rapidinho bom. para as pessoas te verem. Não, deixa não. A Gabriela é a voz do além. É. Deixa ela na voz Sim, do sim, além. fala. Eu tenho um combinado com a Gabriela que quando ela ficar rica, ela vai pagar uma escola boa pras minhas filhas. Ai, se ela não pagar pras minhas... É isso. A gente já combinou, né, irmã? Tá tudo certo, porque eu estou sofrendo um processo difícil na escola das Ai, minhas nem me filhas. fala, nos meus também. nossa, o gente, ensino tá várzea. bem, olha. Várzea Depois a gente total. conversa A isso aí gente- no... Sobre No a off, questão a da gente vai- escola. Nossa, né? horrível. relapsam, sabe? E aí, Gabriela, então, é a tia dos nossos filhos Olha só, que vai Gabriela. A tia proporcionar. rica. A tia rica. rica. Como que é o nome da sua tia? Tia Nalva. Ai, Ah, ó. manda um beijo para a tia Temos tia Nalva. Beijo para a tia Beijo, Nalva. tia Nalva. A gente já é sua fã, tia Nalva. Maravilhosa. E aí... Maravilhosa. Então ela puxou todo mundo mesmo, meu irmão. Somos em 6 sobrinhos. Ela vai criar essa oportunidade para todos, pra gente alcançar esse lugar que ela alcançou com muita dificuldade. Sendo professora. Sendo professora. Também eu segui o caminho dela. Fui a única que seguiu o caminho dela. que Mesmo, que não casou, que não... não casou, que vê as relações de uma maneira muito diferente e que tem também, é concursada nos 2 cargos. Eu falava desde pequena, eu falei, você é concursada na prefeitura e no estado. Ela eu falei, sim, vou. Né? E aqui estou. E aqui está. Potência. E além de concursada, escritora, meu Ah, bem. sim. Muito me interessa esse assunto. Agora vamos chegar Vamos aqui, chegar. ó, nos mares profundos desse livro. Diga aí, mulher. Eu Mulheres. já estou... Que que- polêmica, Já hein? estou precisando ler. Polêmica. Urgentemente. Diga, fala da história desse livro aqui. Vamos contar a foi o movimento? história. Esse livro eu passei 2 anos estudando o discurso das mulheres na internet. De todas as mulheres. E comecei a escrever dentro daquilo que é a minha especialidade, literatura. Sou formada em língua portuguesa. Comecei a fazer, né, uma relação, uma analogia, que eu gosto muito de fazer analogias, né? Opa! A gente tem o conhecimento acadêmico e, para mim, ele não tem lógica
muito menos dentro da sala de aula, se você não relaciona esse conhecimento à realidade dos alunos. Então, essa é uma característica que eu tenho como professora, de trazer para o aluno algo que ele vai considerar chato ou desinteressante. Então, foi o que eu fiz nesse livro. Quis escrever um livro bem curto, mas que fosse muito objetivo para contar esse lugar que a mulher... Pedagógico, né? Ele é pedagógico. Pedagógico. Ele é. Ele vai contar esse lugar que a mulher vai ocupar desde o início da história ocidental, que começa lá na Grécia Antiga com os deuses, até os dias de hoje, com personalidades como a família... Ai, como é o nome dele, gente? A Gabi Brent. Como era o nome? Ai, não conheço. Não, vocês não soubem o rolo que deu nessa família. Conta aí. Tá, mas qual foi Mas, enfim, o caos? o caos- O balvão. Enfim, eles são Momento uma fofoca. família... Momento fofoca. Momento fofoca, rapidinho, né? Eles são uma família bem tradicional, extremamente cristã. Eu sei que você Brasileiro? tá falando. Lembrou? Tem um seriado. Ou não? Não, é real. Não, mas eles têm um seriado, não tem? Eu não sei. Um acompanhamento eu vou Tá. Tá, ok. Mas, Eu enfim. sei. Bate a fofoca. Eu sei. Pôncio. Obrigada, Gabi. A família Pôncio, né? Então, eu chego até as problemáticas e de como essa ideia de monogamia, que foi desde então estabelecida, ela é falha desde o início, não agora. Porque tem muita gente falando, ai, os relacionamentos agora não funcionam mais, espera lá. Né? Esse modelo que foi colocado nunca funcionou. Ou no máximo funcionou para metade de uma Né? pessoa só. A gente tem... Não, gente, tem um número pequeno, um pequeno, né? Assim, dessa dinâmica de parceria monogâmica que você... Acho que cada um conhece um número. Eu conheço um. Olha, eu tô pra te funciona. dizer. Você não conhece um? Ai, gente, você conhece Eu um? não conheço nenhum que Seja 100%? não tenha feito. Não, gente, E eu não sei se vai fazer. Os bastidores assim, da relação eu não vou saber, né? Você conhece? Então, os bastidores da escorregado. relação a gente não sabe, mas o que aparentemente mostra é que funciona. propaga, né? No sentido de que, quando eu digo funcionar, eu digo assim, uma relação de um homem e uma mulher héteros, né? Cis, e constitui família, que tem seus filhos, e que você vê uma relação de respeito, uma relação de prosperidade financeira, uma relação de que os dois vão crescendo em suas profissões, que essas crianças... É nesse lugar, de respeito, de que as coisas sejam equilibradas aparentemente. Porque o bastidor, ninguém sabe de uma relação, né? Ninguém. Então Esse é o eu conheço ponto. um só. Vamos lá. De 10 mil pessoas que eu conheço. Mas quando eu falo da questão da monogamia, eu não quero que vocês pensem só em traição. Existe toda uma dinâmica por trás dela que mesmo que funciona, ela só funciona se seguir os papéis de gênero, que são os Impostos. papéis sociais impostos. E considerando isso, o papel da mulher para que essa monogamia funcione, É do cuidado. ele é injusto. Total. Pronto. Mas isso daí Né? Porque é do cuidar, Infelizmente, é não é a uma economia novidade. do cuidado. Aí a gente vai pra outro nicho, né? Eu acho que nem Também. é só do cuidado, porque toda a dinâmica para a mulher ocupar primeiramente, isso começa antes da relação. O cuidado é depois. Mas existe toda uma dinâmica de escolhas de uma e de exclusão de outras que começa antes. Total. Porque é o que eu falo, a A dinâmica... mulher começa a pertencer ao universo do cara, na maioria das vezes, né? Exatamente. E o cara continua com o universo dele e ela vai se excluindo das características dela, né? Do núcleo vai se dela. perdendo, né? E ela começa culturalmente a viver a dinâmica do E ela parceiro, faz né? isso muito naturalmente. Eu vejo, assim, para engatar um namoro, que é o primeiro estágio da monogamia. Né? O ficante, às vezes, as pessoas não gostam que eu falo isso, mas eu considero, às vezes, o ficante até uma relação não monogâmica, porque não existe exclusividade na ficância. na ficância, no ficar. Né? Tô até estudando sobre isso, que eu quero trazer uma pesquisa mais complexa a respeito desse tema. Mas não existe no ficar, já pra gente, essa questão da exclusividade.
E não existir exclusividade não quer dizer Que não tem necessariamente que não tem afeto. Não quer dizer que é objeto, que é uso, que é só sexo. Não, né? Então, esse ponto já chegamos agora. E começou depois das redes sociais, começou depois das redes de relacionamento. Com toda a fala de responsabilidade afetiva, Sim. né? Porque Mas isso veio, a responsabilidade veio agora, porque Sim, é teve recente, um né? período, né, que foi com o boom do Tinder, que não tinha essa questão. A gente só tinha 880. sempre a internet cruzando o assunto, né? Porque, inclusive, essa mudança toda se dá pela internet. Pela internet. Né? Gente, a internet veio para abrir caminhos, né? Sim. E abrir diálogos de todas as condições. Então, Sim, democratizar os assuntos, né? Para quem sabe aproveitar, você tem literalmente um mundo de oportunidades, né? Com certeza. E é importantíssimo, porque vem quebrando muita coisa. Nós três temos a idade próxima, né? Então, a gente tem, só fazendo essa breve analogia, mas a gente tem o conhecimento da vida antes da internet, de quando não existia internet, e o conhecimento da vida pós-internet. Então, nós somos a última geração que viveu sem internet. Caramba. Né? Se você parar para analisar, a internet no Brasil veio para cá quando? 90 e alguma coisa? 95, Então fomos 98. crianças que viveu Nós somos sem, mas jovens com introdução A e adultos vivendo isso completamente. vivendo isso completamente. Só que nossos filhos serão nativos, né? Nativos Nossos filhos digitais. Já são nativos, digitais. eles já E é os uma outra nossos dinâmica. pais não fazem ideia do que eles estão fazendo na internet. Não. Não. Entendeu? É totalmente diferente. Então, é um mundo que a gente ainda tem muito para explorar. E tá vendo? Essas diferenças que se dá em cada geração acontece também dentro dos relacionamentos. Essa mudança Geracional, total. é geracional. Então a gente vai Nossa, ter é verdade. hoje, Olha eu. Tudo! Uma lanterninha. A gente- Edição, põe uma lâmpada. a gente vai ter hoje no meio de gerações diferentes, impactos diferentes no relacionamento, porque o impacto na vida deles da internet também é diferente. Total. Como a internet vai mudar completamente a nossa forma de ser, estar e se relacionar, a diferença como a gente vê as relações também vai depender desse lugar que você ocupa na internet. Total. E aí, me diz uma coisa. Eu vou te chamar de Dri. Claro, gente, todo vocês mundo me estão chama de a Dri. gente é amiga. Íntima. O que motivou real, assim? Teve uma motivação? Teve algum... Porque a sensação que a gente tem, quando uma pessoa se propõe a pesquisar algo, a sensação que dá, que ninguém fala, é que a pessoa teve uma frustração nesse departamento, não é? Sim. É a primeira coisa Primeira que me pergunta. falam. É a primeira coisa que me falam. Porque ela é frustrada. Ela é sempre assim, da maioria das vezes. Não é? E que não é uma regra, né? Porque se você vai escrever... E talvez nenhuma realidade, Se você né? vai escrever um livro de receitas, você não sabe cozinhar? Você é frustrada com... eu não sei fazer bolo, e vou escrever um livro de bolo. Não tem. Eu amei a comparação Não é. com bolo. Não tem. Eu não sei fazer bolo, então a partir de agora eu vou escrever Eu vou aprender a 25 fazer bolo. receitas Sim, de eu vou bolo. pegar o Vou seu aprender. exemplo de bolo. Vai lá. A receita de bolo da monogamia é uma receita de bolo que frustra as pessoas. O modelo é um modelo que não funciona e que, historicamente, nunca funcionou, principalmente para as mulheres. É isso que eu ia falar agora. É uma frustração Frustração. das Eita. mulheres. Travou. Ou geral. Ou dos homens É também. mais, eu acho Olha, é que o casamento para o homem, até com pesquisas científicas, é muito bom. Nossa, ficou assim o clima, né? É muito bom pro homem. Não, o casamento é muito bom pro homem. Porque ele tem vantajoso, ali né? o lugar. Gente, maravilhoso. Ele tem ali o lugar de cuidado, a sociedade dá o aval pra ele não ser exclusivo de uma mulher. Ele tem um monte de. Ainda quando casado, ele tem um monte de mulher disputando pra ocupar aquele lugar. Porque a gente vê esse lugar como um lugar de pedestal da vida da mulher. Validação. A validação. E que, Ai, de se eu certa tivesse forma. aquele homem. Não, mas peraí. E que não é uma questão que a mulher vê. Também. É uma questão de que ela sente na pele o respeito. Uma mulher, quando ela tá. É fato, gente. Uma mulher. Eu saí de uma relação tradicional.
muitas aspas, mas enfim. Uma mulher quando ela tá... Uma mulher Sem quando ela... gente. Idiota, vai começar a falar da minha vida aqui não, viu? Adoro. A mulher quando A ela risada, tá... não tô entendendo, enfim. Depois a gente conta os bastidores da piada. Quando ela tá nesse lugar de companhia masculina, né? De ter ali o seu parceiro, e aí ela se projeta pro mundo nessa companhia, Existe um respeito social. É um respeito social. Porque quando eu fiz essa transição, né? De ser mãe solo e ser uma pessoa solo, eu comecei a sentir na pele a exclusão também. Eu chegava em festas, eu era avulsa. Então eu era uma concorrente em potencial naquela festa. Então os casais já começavam a repelir, as mulheres já começavam a se proteger, já marcar o seu território ali, como se eu fosse um objeto de ameaça para aquele lugar. Isso é social, tá? Nos lugares que a gente ocupa. Então a gente começa a ser exclusivo de rolê de família, excluído de rolê de Eu família. queria fazer um adendo sobre a sua fala depois. Tá. A gente começa a ser você mesmo, porque ela já é mãe solo, já é uma mulher que é solteira há mais tempo do que eu. Então, quantas vezes ela mesma me falou, caramba, você tá indo pra tal lugar e não me convidou só porque eu não tenho um marido? Era uma discussão, que ela sentia esse lugar também. Então, não é só um incômodo interno, é um incômodo explícito, que geral te trata nessa relação também. E aí fala. Não, então, e sobre o que você tá falando, me veio na cabeça lá, um pensamento lá de trás, de que quando eu era casada, eu usava uma aliança no dedo e eu saía na rua com as minhas filhas, ou na época, com a Catarina somente, né? Tava grávida, por exemplo, eu grávida com a Catarina no colo. E uma aliança. E uma aliança no dedo. Era uma coisa. O meu tratamento, as pessoas me tratavam do jeito, a sociedade me tratava do jeito. A partir do momento que eu tirei aquela aliança do dedo, eu era exatamente a excluída. Em todos os sentidos, assim. Os rolês que eram com os casais, com os filhos, de lado. E aí trago... Então, isso traz... E trago a frase da minha mãe, quando a minha mãe foi pro processo de separação. Que a sua mãe cirúrgica em relação a isso. Minha mãe foi pro processo de separação, que é uma coisa muito da minha família, muito uma família machista. A minha mãe, ela tinha muito aquela coisa da frase do ruim com ele, pior sem ele. É uma frase da geração dela. Essa frase, a nossa geração tá cortando. Sim, é uma transformação. Dissecando. Mas pra geração da minha mãe, uma mulher de 50 anos, uma mulher de 60 anos, era um sofrimento não ter um marido. Mas, enfim, tudo isso é reflexo do que vivemos há pouquíssimo tempo. A internet fez também com que a gente se transformasse de maneira muito rápida. A minha realidade é muito diferente da minha mãe. A realidade da minha mãe foi diferente da realidade da minha avó. Só que a diferença entre a realidade da minha mãe, que é a era que não teve internet, com a minha, que a internet chegou, é absurda. Existe um abismo. Minha mãe não trabalha. Sou eu, né? Na minha casa, eu sou a pessoa que sustenta, né? Meu pai tem a aposentadoria dele, mas sozinho eles não conseguem, viver né? Tranquilo. Minha mãe tem dinheiro porque eu dou dinheiro para minha mãe. Olha só que absurdo. Então, assim, a hierarquia da família. As coisas era pro meu irmão. Se a gente fosse seguir a linha, era pro meu irmão. Mas não, tive uma tia matriarca. Olha o poder das mulheres. Eu já comecei a ver a mulher de outra forma como vocês veem. Nossa. A imagem da minha tia foi fundamental para tia que Vi? o papel da mulher fosse ressignificado para mim, porque isso é importante, né? Ter uma referência. Quem que você se espelha? Uma inspiração, e ela Ainda foi mais nessa completamente... fase de transformação de sociedade. Criança, não, e a sua individual, de criança para uma mulher a jovem, que você estava vendo ela. Exatamente. Então, muito do que vocês falam da sociedade, e talvez por esse nicho, a idade que a gente segue, tem lógica, porque são resquícios dessa outra geração e que está convivendo total, junto. total. Mas esse não é
o que vocês falam, e eu sei que é verdade, já não é realidade no meu nicho. Você já não vê isso acontecer. Não vejo isso Olha que acontecer. Coisa incrível, porque Eu tô a gente mudando tá... pra São Miguel, viu? Eu já tô avisando. Porque Eu quero ser melhor tratada. Sairei de Itaquera, vou pro nicho da Adriana, entendeu? Gente, eu Vamos, vou te vamos prender. todas as entendeu? mulheres pro meu Tô indo nicho. embora. Eu tô convidando vocês pra virem. Tô de mudança. Não, eu sou a pessoa extremamente leiga no assunto de não monogamia, por exemplo. Né? Para mim e não só não só sobre as relações, né, de homem e mulher e tal. E para mim eu queria que você pudesse me explicar, Sim. porque eu posso hoje talvez trazer uma representação de um público que não entende. Isso é muito importante. E aí eu gostaria muito que você, olhando para mim, né, assim, no modo de dizer, fala assim, ó, você não entende, eu vou te dar um breve resumo de como é a não monogamia política, como Vamos lá. que funciona isso. Eu vou... Olha que... Ela demora Obrigada, a falar, gente, mas obrigada. quando ela Mas- fala... É Ela porque eu sou uma pessoa... Ó, representa. eu achei que ela Representa. tinha levantado o placar nota 10. O termo não monogamia é um guarda-chuva. E talvez esse seja um dos principais problemas na hora da gente falar de não monogamia. A minha não monogamia, ele é aberto e ele abrange, inclusive, modelos que eu própria questiono no livro e na minha página. Questiono por quê? Eu falei para vocês de toda a ordem cronológica do relacionamento, da maneira como a gente via, né? E que a ideia de monogamia sempre foi questionável, a exclusividade, principalmente para os homens. Na história da literatura, na mitologia grega, Zeus é casado com Hera e ele pega todo mundo, faz filho com todo mundo. E Zeus, ele mas o Catra é diferente do Catra, porque o Catra ele tem várias Com relações e ele responsabilidade assume com todas elas, né? daquele. Vamos colocar Tem aqui que se assim, sa- gente, não mas é ele o Boto. desencarnou pra Ai, não gente, eu vir. sou fã do Catra. Vocês me desculpam, Não mas é o olha, Boto, né? Que é o cara que tem filho e cai fora, teve filho com Boto. Não. É um pouco diferente. O Zeus. Esse do boto é bom, hein? Vou usar. Eu tô Inclusive. aqui tentando... Olha, Mas minha cabeça viajou num grau agora que você não faz ideia. Mas enfim. do Boto. Do Boto. Mas, enfim, vamos entender. Dentro desse guarda-chuva da não monogamia, eu tenho o casal do swing, né? Que é a galera que vai para as casas de swing, tem a liberdade sexual. Eu tenho o poliamor, que é o amor entre várias pessoas de um grupo. O grupo tá fechado. Eu tenho o trisal, que é mais uma pessoa... A maneira como eles funcionam é muito parecida, só que tem uma a mais. E o trisal costuma ser até uma imagem de fetiche pro patriarcado. Porque você costuma sempre ser duas mulher mulheres e um homem. e um homem. Então, atribui também a indústria pornográfica aí, né? Então, é que assim, deve ser muito vantajoso para um homem ter duas mulheres. Eu nem vou colocar só na perspectiva do sexo, que eu acho que as pessoas têm que ser livres para viver sua sexualidade mesmo. Não é esse o ponto. Mas o ponto é um homem que tem duas mulheres focadas para ele. Da Porque bananeira do universo. o problema da instituição casal, nos casais cisgênero, né? No casal heteronormativo, é que homem e mulher, a mulher exerce um papel não só de cuidado, mas de colocar esse homem e o relacionamento com ele no centro da vida dela. Então, o trisal, como a maioria costuma ser de duas mulheres, tem outras configurações, tá? Eu tô trazendo aqui uma perspectiva de uma mulher hétero. Mas nessa... Para facilitar o meu entendimento, Sim. obrigada. vão ser duas mulheres com foco nele. Então, eu questiono bastante. O relacionamento aberto, gente, tá dentro do polêmica. guarda-chuva? Tá dentro do guarda-chuva, sim, porque a pessoa abre a relação. Muitos falam que o relacionamento aberto é um movimento ali de transição para você entender melhor. Só que a dinâmica permanece. O problema é que em todas essas configurações, em todos esses modelos, a dinâmica permanece.
Então aqui eu não tô preocupada com o nome. Não adianta a gente ficar usando afeto, é namorado, é namorido, não, sou não monogâmica, se a dinâmica permanecer a mesma. O problema da monogamia é a dinâmica que traz injustiça de gênero, principalmente para as mulheres. E é disso que a gente vai falar na minha página. E quando a gente fala de injustiça de gênero, a gente vai ver que esse assunto vai ramificar para inúmeras áreas. Porque é um lugar, agora eu vou até completar aqui com o meu olhar. É um lugar de injustiça das quais impossibilita essa mulher de ascender em outros departamentos. Porque ela fica o tempo dela de 24 horas focada e centralizada no funcionamento dessa relação, né? Então, se ela é casada, ela acaba encabeçando várias frentes de ordem organizacional, né? De ela que compra, ela que paga, ela que cozinha, ela que... E se periférica, piora a injustiça, Nossa né? Senhora. Muito, porque, né? Não tem o poder aquisitivo, quanto menos poder aquisitivo você tem, menos tempo para outras frentes você tem, ponto, né? Porque você dedica ali a trabalhar e tal. Então, essa relação monogâmica para a mulher, ela é extremamente prejudicial por conta do acúmulo de funções que ela acarreta. Ela acumula a função da manutenção daquela relação e não sobra mais tempo para ela para E a nada. manutenção não necessariamente vai ser manutenção de casa. Porque Não. às vezes a gente tá falando de uma Manutenção mulher... A gente tá falando de uma mulher que só namora com um cara. Mas ela já é condicionada a isso. E em pequenos detalhes. Por exemplo, queria tanto ter um namorado para pegar minha malinha e passar o fim de semana inteiro na casa dele. Tem problema passar o final de semana inteiro na casa do namorado? É claro que não. Só que tem mulheres que só vivem para passar todos os finais de semana inteiro da vida dela na casa do namorado. Aí eu pergunto, sobra tempo para as outras relações, para construir laços, para construir uma rede de afeto e de apoio? Se ela terminar esse relacionamento, ela vai ter com quem contar? O que vai ser dela? Né? Porque ela trabalha na semana. Ela trabalha de segunda a sexta, ou às vezes de segunda a sábado. Às vezes de segunda a domingo. E aí ela não cuidou de mais nada que é de ordem só dela. Isso é muito normal. E quando a gente fala isso, a gente tá falando de tudo que gira em torno da vida humana. Então, assim... De fazer uma unha... Desde fazer uma unha, desde o cuidado estético ao cuidado intelectual. Você tá estudando? Você tá lendo o quê? Você tá assistindo o quê? O que você tá lendo? Consumindo, O né? que você tá consumindo? Porque quando você divide a vida, é tudo uma escolha dupla. Então, nem sempre você vai assistir o que você quer, nem sempre você vai ler o que você quer, nem sempre você vai ir a lugares, visitar, passear, viver coisas que você quer, porque é tudo ali em conjunto. Então, é muito problemático quando ela vai pra isso, né? Porque a mulher se desloca. Culturalmente, é raro a gente ver o cara que vai com a mochila pra passar. No final de semana na casa do namorado. Mas às vezes ele vai, igual eu vi um meme de um cara que faz piada. Ele vai pra casa da mulher, mas ele vai como cuidado. Pra ele ter o cuidado, a conveniência. Ele não tá colocando, às vezes, aquela mulher como centro da vida dele. Ele tá ali pra ter vantagens. A gente chegou no tópico maior, que é o machismo, né? Sim, que exatamente. É o machismo que tá no topo da cadeia, impossibilitando as nossas relações femininas, né? A gente viver como mulheres com ganhos, ser mais fluida, ter ascensões. Mas essa é a questão. Eu falo isso na minha página. Às vezes a gente tenta tirar a dinâmica monogâmica dos braços do patriarcado e do machismo. E ela está enraizada, atrelada. Não existe falar de patriarcado e não falar de monogamia. Não tem como. Um está atrelado. Eles são indissociáveis. Por quê? O que acontece? A mulher, ela precisa exercer esse papel para ela ser escolhida para essa relação. Seja ser escolhida fisicamente, né, ter os atributos físicos que agrade esse homem, seja os comportamentais, né? O homem precisa dessa garantia, desse lugar de cuidado, de conforto, que para ele também é uma validação ter essas mulheres ou essa mulher. Ele também é um sinônimo de sucesso, que ele também é um cara bem-sucedido. Ele é conquistou bem-sucedido. uma mulher
nesse patamar também. Exatamente. Então, né? é também uma validação. Também é uma Que às validação vezes pra ele também ele. nem quer, às vezes, né? Mas que Que tá lá por socialmente é conveniência, colocado. porque ela faz a engrenagem da vida dele funcionar, mas às vezes o afeto nem é o que tá em primeiro lugar ali nessa relação. Então, quando eu vou falar de não monogamia, tem mais a ver com a mulher descentralizar o homem da vida dela do que ela centralizar mais homens na vida dela. Não é sobre quantidade. Não é sobre quantidade. Não é sobre Tem um números. triplex na minha cabeça agora. Entendeu? Todo mundo fala Meu isso. Deus, socorro. Não, você não tá entendendo. Porque Obrigada, assim. Adriana, eu tô tentando Ai, explicar gente, tem meses obrigada, pra ela. Adriana, meu Deus, olha. Entrei, e ela brigando comigo. Porque Ah, não você me concordo. explica errado. Pode ser. Ah, tava explicando errado. Ela que é Entendeu? escritora, não sou eu, não. Você, ó, cancela essa amizade. Eu vou pôr pro lado de Ah, lá, eu não quero, entendeu? eu vou Não dá. convidar. Mas outra enfim, pessoa vamos pra parar apresentar. só pra eu falar. Esse é o ponto principal. A não monogamia política, dentro da minha perspectiva como mulher hétero e como mulher negra, é descentralizar o homem da sua vida e não centralizar vários homens na sua É mais vida. trabalho. Gente, jamais eu vou sair daqui sendo outra pessoa. Ai, obrigada. É isso. Nossa, gente, sério, obrigada. Jesus por isso. Eu tentei tanto explicar dessa forma e não consegui. Não conseguiu. Não consegui. Vai Fracassei, estudar. fracassei. Vai. Fracassei, tá tudo certo. Não, ó, sério, de verdade, assim, porque pra mim é uma polêmica, né? Sempre foi uma polêmica. E aí eu sempre entro nessas discussões com a Anne, porque ela me traz muitas informações, das quais eu falo assim, Porque é a tradicional, viu? Só tem esse layout aí de Só descoladona. estética. é só a estética descolada. É uma Na senhora, verdade, a avó Raquel. na Uma senhora de verdade, 80 é, a anos. avó eu Raquel. era essa pessoa. É, agora ela tá Até com 60. agora, querida. Não. A partir desse Você tinha segundo... 80, você já foi pra uns 55. A partir desse segundo aqui, ó, já me considero um tanto quanto Nossa, não monogâmica. não monogâmica. Por quê? Eu vou te trazer a informação da minha vida. Pronto. Ai, gente, lá vai eu falar da minha vida, que é uma desgraça. Muito bem. O que acontece? Todo esse processo já é o processo que eu faço. É o processo que eu vim validando nos últimos 4 anos da minha vida. Total. E eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Ou de como eu estou... Lógico, né? Que são outros tipos de relações e tudo. Mas eu caminho exatamente para esse processo. Total. Então, isso pra mim, você me explicar pra uma pessoa que não tem entendimento, você me trazer um entendimento de forma clara, pelo amor de Deus, eu Ai, vou que te amar bom. pro resto da minha vida. Gente, Aí, ó, Sério? conseguimos mais um olha, índio mais uma. catequizado. Tem uma carteirinha pra dar pra ela, pra gente calar? Eu vou, não monogâmica. Peraí, Próximo, carteira. senta aqui. Próximo. E eu tomo carteirinha também. Toma a carteirinha, rasga a carteirinha. Toma. A galera fala que eu sou a ditadora da não monogamia. Por quê? Vamos lá. Porque eu critico justamente a dinâmica permanece, a dinâmica até de escolha de uma, porque, por exemplo, o cara tem relacionamento aberto. Quem é a menina do relacionamento que ele escolheu? Vai ser, né, a princesa. A gente nem precisa falar qual é Tá. o padrão estético Sim. e comportamental. Ele, mas eu vivo um relacionamento aberto. E pra viver o relacionamento aberto, que na cabeça dele ele precisa colocar nesse lugar de nem tanta responsabilidade e de não assumir ou validar socialmente, enfim, que seja. Por mais que eu questione um pouco esses termos, assumir e validar. Mas ele vai escolher as mulheres, né, não padrão, porque ele continua se relacionando, sempre se relacionaram. Os homens sempre se relacionaram com mulheres não padrão. E não vem falar, é objeto, porque a mulher dentro do casamento também é um objeto. Talvez, às vezes, a Até coitada é a última a saber. A gente sabe de coisas absurdas dentro do casamento, até de violência sexual dentro do casamento. Né? As mulheres são humilhadas e tudo mais. Essa mulher é um objeto de conveniência para esse homem também. Não De validação social existe, dele, né? não existe privilégio nesse lugar. Então, eles ficam com essas outras. Às vezes, a escolhida vai falar, ela é objeto. Mas quem é essa outra? Por isso que eu questiono tanto a monogamia. E por isso que eu questiono tanto o relacionamento aberto. Porque ele continua validando socialmente dentro dessa dinâmica de exclusão e de E preconceito. continua sendo um sistema de desvantagem. pra Exatamente. Por isso que eu questiono o relacionamento aberto. Pra mim não tem transição se a dinâmica permanece. A mesma. Exatamente. Total. Nossa, Total. gente. Total.
E aí, impressionada. é sensacional. E é tão importante a gente trazer quem já se debruçou mais para esse conhecimento, porque não deixa de ser algo que a gente já conversa nas nossas rodas de amigas, mas são assuntos novos, né? Muito novo. Então a gente não tem propriedade na fala ainda, mas são incômodos que estão em nós há muito tempo, que é pauta de conversa, de encontros, de questionamento. A gente olha casamento, não vamos dar nome, mas a gente olha casamento X, de amiga X, acontecendo, e a gente fala, meu, de novo. Vacilão fez isso, a mina de novo segurando as porras. De novo, mais uma vez, infantilizado, com um movimento imaturo, e ela de novo indo lá pra resolver. Sempre a gente questiona. Só que a gente não tem ainda essa propriedade de fala que você tem, porque é algo que a gente não estudou ainda. Exatamente. E aí, E vou é um te caminho que não trazer. foi aberto, E né? agora eu vou te trazer o que eu falei pra ela ontem. Estamos num momento da sociedade, falando de não monogamia, que pra mim, vou dar analogia de novo, que eu sou a pessoa da analogia do bolo, né? Que pra mim é o mesmo assunto de 20 anos atrás do LGBTQIA+. Porque quando eu era uma criança, eu tenho 35, né? Quando eu era uma criança ali, meus 12, 13 anos, não existia uma fala com respeito a essa categoria de LGBTQIA+. Era o viado e a sapatão. E os dois eram colocados de forma pejorativa. E se alguém na família performasse essa conduta, era completamente excluído. Essas pessoas não tinham não estavam no mercado de trabalho, ficavam às margens da sociedade. Há 20 anos atrás, essa era uma discussão nebulosa. Entendeu? Que ninguém tava entendendo. Hoje, olha as conquistas que essa comunidade já tem. Já vem né? fazendo. Então, pra mim, a não monogamia tá nesse lugar de 20 anos atrás do LGBTQIA+. Sim. Acabou, assim. Sim. Tá Talvez começando daqui, né? agora, a gente tá se debruçando sobre essas falas, olhando pra esse cenário, entendendo pra daqui 20 anos. Exatamente. Tá no mesmo lugar de eu respeito. espero que sim. E quando eu falo que eu critico a questão da dinâmica, né, monogâmica que aparece dentro dos modelos não monogâmicos, vocês já entenderam, Sim. né, esse ponto. Não é sobre a questão do sexo, que tem gente que vem, lá, Olha lá. estão cerceando a liberdade sexual do outro. Mas é que, como a gente vai falar de liberdade sexual, principalmente da mulher, num lugar que continua sendo de preconceito. Não bate, não tem coerência. Né? Para mim, a liberdade para a mulher não vai acontecer na mesma dinâmica que existe toda, até a moralidade que a monogamia impõe. E aí, me diz uma coisa, tem alguma parte do livro aqui pra gente dar uma grifada que você queira, dentro dessa discussão aqui, queira falar? Porque eu folhei o livro e eu achei os tópicos maravilhosos. Olha aqui, ó. Vamos lá. A névoa do amor romântico, a idealização do amor. Aí eu gostei desse aqui, ó. A linha tênue entre o feminismo e o feminino. Aí, a gente vai pra cá, aqui, ó, a síndrome da escolhida. Vamos falar da síndrome da escolhida? A síndrome da escolhida, que é o meu próximo livro, que já começou Uau, a ser escrito. nossa. Uma máquina. Uma máquina, Uma gente. Uma máquina máquina de de escrever. produção Eu tenho maravilhosa. 2 livros, né? Mulher, eu tinha que ter mais umas acredito. 20. Dela. 20 mil, eu tô falando assim. Eu acredito que a síndrome da escolhida foi o grande, assim, sucesso desse livro. O que é a síndrome da escolhida? Eu vou usar síndrome, já aqui quero usar síndrome entre aspas, que não cabe a mim colocar numa Definir. patologia para mulher. Primeiro que não é minha área, tá? Eu vou usar da mesma forma que se usa a síndrome de Estocolmo, por exemplo, e não para dar a culpa, você tá doente, por diagnóstico, favor, né? não. É um fenômeno social. Entenda como um fenômeno social que aconteça e não como uma patologia. Isso é importante, tá? Frisar, né? É importante frisar. Ok. Bom, mas eu já estou escrevendo o livro a respeito desse tema. E o que é a síndrome da escolhida? Existe toda a dinâmica de escolha das mulheres. Escolher umas, as que forem mais convenientes para os homens, né? Dentro das relações heteronormativas, heterossexuais. Hoje a mulher fica. Ela já está ficando com pessoas. Esse ficar pode ter afeto, pode ser só um sexo casual, mas a mulher está
Enfim, cada um tá buscando ali aquilo que faz sentido. Não cabe a mim julgar para você, eu quero ter sexo casual, ok, né? Não é eu que vou julgar, é você que tem que ver o que é melhor. Ou quero ficar com afeto, quero construir vínculos, que esse é mais o meu lado, também ok. Mas, enfim, as relações não precisam ter um script e um modelo. Justamente por isso que é não monogamia, porque a monogamia ela é um modelo bem estabelecido que tem até ela tem um passo a passo Quase que um manual, né? De como, do que ser seguido, né? do que ser seguido, do que fazer, o que o casal deve fazer, o que o namorado pode fazer ou não. Já tá no imaginário coletivo. É um script. E aí entra E ninguém discute, né? a Os síndrome da acordos. escolhida, Quase que porque, não se enfim, discute. A síndrome é a necessidade dessa mulher que estabelece diversas relações ser escolhida e validada como única e exclusiva dentro de uma relação afetiva. Então, a síndrome da escolhida, ela está acontecendo agora. Tem outras manifestações dela ao longo da história, mas hoje, né, com esse advento da internet, com as redes sociais, né, com as redes de relacionamento, com a mulher ocupando um novo lugar na sociedade, a síndrome da escolhida vai ser a necessidade dessa mulher que já fica e já cria afetos, estabelecer dentro da monogamia uma relação, ser escolhida como única e exclusiva por esses homens. Então não basta ficar e ter afeto. Para a mulher não basta. Ela Fica precisa, nessa ânsia, né? ela precisa ser assumida como única e exclusiva por esses homens. E é isso De onde que nasce no seu entendimento, de onde vem esse movimento interno de cada uma? foi sempre essa construção. Hoje a Porque gente esse chegou, é o lugar do poder, né? esse é o lugar da validação, Da validação, social, dela ter dado certo. que foi o que vocês trouxeram sobre a mãe, né? Isso vai repercutir em vários modelos relacionais, no casamento. E a síndrome da escolhida acontece tanto com a mulher que está dentro de um relacionamento, quanto das que querem estar nesse lugar de ser assumidas. Então, por isso que a dinâmica monogâmica ela se torna tão problemática. Porque aí eu sempre vou ter esse número absurdo de mulheres desesperadas para serem casar. escolhidas. Assim. Eu nem vou falar casar, mas para ser escolhida pra ser a como primeira única opção. e exclusiva, para ser a primeira opção. Isso acontece até na não monogamia. Por quê? Na não monogamia, nesses outros modelos que eu falei, não na política. Porque a política, a mulher precisa entender qual é o lugar dela. Nos modelos não monogâmicos, a gente tem a mulher que quer ser a que o cara assumiu socialmente no relacionamento aberto. Não as outras que ele fica e que não Por pode baixo dos criar. panos, né? Exatamente. Mas é um desejo psicológico, um desejo interno de ascensão. Porque eu não sei, eu penso assim, se a gente for abrir esse olhar de ser escolhida, a gente em outras relações também não quer ser escolhido? No sentido de eu não quero ser escolhido para aquele cargo naquela empresa. Eu não quero ser escolhido como um melhor amigo. Eu não quero ter um melhor amigo. A gente cria esse imaginário do melhor amigo desde a infância, né? Eu tô trazendo aqui essa reflexão. Não é um movimento natural do ser humano não é querer ser natural, escolhido, não? Porque dentro da visão... A monogamia está para além do casal. A maneira como a gente vê as outras relações dentro do pensamento monogâmico é também monogâmica. Até a maneira como a gente vê as amizades. Então, não é natural. Estabelecer vínculos com pessoas é natural. E saudável, digamos assim. Agora, os modelos e a maneira como ele tem que funcionar dentro dessa perspectiva monogâmica é algo criado socialmente que tem toda essa influência do pensamento ocidental. Se você pegar, por exemplo, tem uma série na Netflix que é Ginga, que vai falar de uma rainha africana de Angola. Eu comecei a assistir. Perceba as relações. Existem os casamentos, e os casamentos é uma questão de alianças sociais que sempre aconteceu na nossa sociedade. Mas a questão afetiva do gostar não era de exclusividade para eles. Então,
essa linha de pensamento de ser escolhida, né, como única e exclusiva, é algo que veio desse pensamento ocidental. E que no seu ponto de vista é nocivo e prejudicial. Completamente. Completamente. Para as duas partes. Não, mas pra parte... O homem também vai ter as mazelas, tá? É que eu trago sempre uma perspectiva da mulher, que foi... Onde você... Seu lugar de É o meu fala lugar também. de fala, né? E a gente tá falando da minoria, né? A gente tá falando daquela que está em desvantagem nessa dinâmica. Mas isso não quer dizer que o homem não vá ter as mazelas negativas também. O homem não pode chorar, o homem tem que bancar tudo e todos, né? O homem tem que ser o fodão, ele não pode falar que não quer ter relação sexual, senão ele é bicha. Então, esses papéis sociais estão todos atrelados à monogamia, aos papéis de gênero. E patriarcado, machismo, tudo num negócio só, né? É tudo a mesma bolo só, coisa. né? Tchau, vou embora. Não dá pra mim. Vocês não Muita vocês estão informação, né? acabando Com o meu psicológico. Não, tá acabando. Eu vou ter Com o meu final de semana. que... Por favor, psicóloga, vamos adiantar o horário essa semana? Porque a gente vai ter que ter essa um boom, conversa. é um boom, faz um Meu boom mesmo. Deus do céu. Quando você começa a questionar os padrões sociais, de relações, geral, a cabeça entra em fervura, porque você fala, cara, eu vivi errado esses anos Tô todos. vivendo errado, porque é exatamente isso. E é o que a gente tava brincando lá no começo, quando a gente começou a conversar aqui, eu não sei nem se tava gravando já, do fato da Anne ter um pouco de entendimento, eu ter zero, e eu escolher vir aqui hoje, sentar nessa mesa, de frente com essa potência, e falar assim, eu não quero saber antes. Eu quero ter a surpresa de saber no momento. Porque eu quero que essa surpresa que causa em mim cause nas pessoas que estão assistindo e Me que, arrepiei. e que também não sabem o caminho, não entendem o processo. Gente, eu vivo assim, como uma relação não monogâmica há muito tempo e eu não E me fazia... esculhambando. Olha, Rosiane Almeida, você não me estressa, não. Mas não é por acaso. Então, mas Nada assim, é, né? de vir até aqui, eu ter esse pouquíssimo entendimento, de abrir esse triplex na minha cabeça com esse bandaréu de informação, se pra mim tá assim, imagina pra galera que vai assistir. Ai, que bom. Sabe? Então, eu acho que isso é extremamente importante. Aí vem o vínculo, né, da internet, podcast, a gente sentar na mesa do bar, a gente criar esse projeto, espaço. a gente poder falar sobre tudo, o que antes era ceifado das nossas falas, a gente não podia falar, né? Nem jamais. questionar. Questionar, jamais e tal. Então, hoje a gente poder sentar aqui, falar sobre isso, e eu ser surpreendida, porque eu poderia ser surpreendida para o bem ou para o mal. Eu também poderia estar aqui sentada com você e discordando das tuas falas. Porque essa era a minha estratégia hoje. Não discordar das tuas falas, mas estar aberta. Questionar. Questionar. Estar aberta e falar assim, não, beleza, com isso eu acho que sim, isso eu acho que não. Vamos conversar sobre o que eu acho que não? Não tem nada que eu acho que não. Socorro. Eu acho que é a surpresa das pessoas quando leem o livro. É isso e isso, o sucesso do livro, tá, gente? É isso. Fala onde encontra seu livro. Vamos por lá. favor. O meu livro está na Hotmart, o livro digital, que dá para ler em qualquer dispositivo. E também através da editora Viseu e de todas as lojas. Procurou lá no Google as relações monogâmicas. Dá um Google Fala que o seu aparece. arroba aí, porque lá também tá facilitando os caminhos, né? Na Muito. sua página. Adriana Ventura Oficial. TikTok, Insta, Twitter. Você tá no YouTube agora também, E né? no Que eu vi que YouTube, você tá. você viu? No Dri, a gente tá caminhando pro final. Quer fazer alguma consideração final? Você tá tomada, tá de cara, tá tombada, né? Gente, Doutora Gabriela, por gentileza, me atenda depois desse episódio. Tá tombada. Dri, quer fazer alguma consideração final pra gente encerrar com a nossa pausa poética aqui, com o nosso despejo poético, porque eu trouxe uma escritora aqui que eu acho que condiz. quero só encerrar com a felicidade de poder desmistificar todos os mal entendimentos que a mídia, né, e que um grupo muito privilegiado de mulheres tem colocado a não monogamia. Não é a não monogamia que a gente caminha, não é o trabalho político que eu tenho feito nas redes. E ter esse lugar, meninas, quando vocês me dão esse lugar de fala,
pra gente entender um pouco melhor do debate que a gente está fazendo da internet, que não é sobre número de pessoas, sobre sair por aí pegando todo mundo, sobre responsabilidade. Ao contrário, isso é muito importante, né? Então, é visibilidade para um trabalho, para uma pauta que é muito importante e que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muitas mulheres. Muito obrigada. Arrasou. Eu queria só agradecer, antes de você trazer a pedrada, né? Porque é sempre uma pedrada. A pedrada poética. A pedrada poética. A gente podia mudar, né? Pedrada poética. Gostei. Eu queria agradecer muito, de coração. É um prazer imenso te conhecer, um prazer imenso entender um pouco mais, né, sobre a não monogamia, entender um pouco mais sobre a sua história. Assim, tenho uma gratidão gigantesca mesmo por você existir, mulher, nessa vida, nessa sociedade. Arrepiada de novo. E da gente poder estar no mesmo... ocupando os mesmos espaços. Na mesma egrégora. Na mesma egrégora. Obrigada mesmo, viu? Obrigada mesmo de coração. Bom, eu vou trazer um poema da Sabrina Lopes, né? Que é uma poeta de Quebrada. Fotinho da Sabrina aqui. Tá no livro A Quebrada de Chava. Eu gosto muito de trazer os feitos da periferia, né? E trazer para público e disseminar e propagar. E que a Quebrada produz e é de qualidade, né? Total. É a minha frase mais usada dos últimos tempos aí. E esse poema que eu escolhi da Sabrina começa assim. Somos gerados, submersos em líquido amniótico. Dentro de uma bolsa, no centro de uma bacia. O útero é leito, antes de ser cais. A barragem se rompe e assim se dá o nascimento. É no choro que enchemos o pulmão de ar para mergulhar na vida terrena. É de leite que nutrimos a carne. Nosso corpo é 70% água e se expressa através disso, da lágrima ao gozo, da saliva à urina, do suor ao líquido de dentro da bolha, que se forma pelo atrito da vida. Mulheres periféricas sabem bem o que é ser rio em cidade grande. A canalização nos fez enchente, vivemos à margem. O concreto padronizou a grande metrópole, matou e enterrou os nossos rios, como fez com os nossos ancestrais. Como se enxergar e descobrir-se em espelhos d'água? Passamos frio, pois os lençóis freáticos estão comprometidos. As ondas sonoras estão sem rebento e já não canta cantigas antigas. Na cidade de São Paulo não vejo Mamãe Oxum, a rainha da água doce do mar. A gente não deita em rede, só navega na internet. Viramos peixes famintos, que se entrega fácil ao anzol e por vez segura e lança contra a própria cabeça. Iemanjá chora. Nossa distância ao reino do mar. Toda mulher sereia influenciada pela lua, apesar de mulheres serem cíclicas, a precipitação da cidade não nos dá tempo para paralisar o ciclo da água sobre a chuva. Só sabemos das enchentes. É urgente a necessidade de reaproximação com o solo úmido. Nossa pele ainda arde pelo calor das fogueiras e que fomos lançadas. Precisamos ir ao fundo no que nos trouxe a matéria. A cidade nos quer sólidas e tenta nos liquidar. Não podemos nos esquecer que somos liquidez. Manter-se molhada é visitar as lembranças não vividas, mas que pulsam o nosso DNA. A memória é fotográfica. Mulheres são hidrográficas. Que lindo. Rapaz, Sabrina Lopes. falei que era pedrada poética. Pedrada vocês poética, acertaram. né? Maravilhoso. Temos, Rosana Almeida. temos. Olha, Rosana todo Almeida dia Ceará. arrepiada. Rosana Almeida Ceará, que essa egrégora. Gente, gratidão pra quem ficou até aqui, pra quem assistiu o nosso episódio. Nos siga nas redes sociais, temos um trabalho aí em crescimento e potência. Siga essa mulher maravilhosa, leia esse livro, propaguem, compartilhem, disseminem aí a nossa mensagem. Estamos aqui uma pelas outras. Um programa feito por Minas, para manas, minas e monas. Valeu. Se levante, abra a boca, insista, reage mulher. Fala, Zita.